Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu trouxe 3 tipos de arremates no tricô. Um que é o mais tradicional, mais usado, e outros 2 que são arremates mais flexíveis, arremates elásticos. Caprichar nos acabamentos faz toda a diferença no trabalho. E para você conhecer esses 3 métodos que eu uso, é só continuar comigo nesse vídeo. Então, na minha primeira amostra, vou fazer o arremate básico, o mais simples e um dos que eu mais uso no canal. Se você fizer ele de maneira bem leve, bem suave, não apertando os pontos, ele fica um pouquinho elástico. Agora, se você fizer apertado, ele vai repuxar, não vai ficar bonito. E aqui eu tô com uma amostrinha e meia para facilitar a visualização. Faço o primeiro ponto, faço o segundo e passo o anterior por cima do último que eu teci. E se você estiver trabalhando, por exemplo, numa barra 1 por 1 ou barra 2 por 2, você vai acompanhar o ponto. Aqui estou fazendo em meia, porque toda a minha amostra é em meia. Deixei esse aqui que eu arrematei na agulha, sempre vai ficar um pontinho na agulha. Vou pro próximo, faço ponto e passo o anterior por cima. E olha só, eu faço de forma bem leve, deixo ele não totalmente soltinho, mas deixo ele mais soltinho na agulha. Faço o próximo e passo o anterior por cima. Faço o próximo e passo o anterior por cima. Faço o próximo e passo o anterior por cima. E vou fazendo assim, sempre faço o próximo pontinho acompanhando o ponto. O ponto que está na agulha, eu passo por cima, ficando com um ponto na agulha da direita. Sempre vou ficar com um pontinho na agulha da direita. Faço o próximo e passo o anterior por cima. E aqui vai uma dica para quem tem ponto apertado. Você pode trabalhar o arremate com uma agulha, uma numeração mais grossa, que já vai ajudar um pouquinho. Porque o arremate, por mais que a gente faça de uma forma leve, às vezes ele tende a ficar um pouquinho mais apertado. Então, aqui é bem simples, é só você fazer dessa forma. Faço o último pontinho. Passo o anterior por cima. Dou uma puxadinha no fio. Eu sempre corto um pouquinho a mais do fio para fazer um acabamento no avesso da peça. Puxo o fiozinho e é só fazer o acabamento. Esse é o arremate mais comum e mais simples. Olha como ele fica. E se você fizer de forma leve, ele fica elástico sim. Esse próximo arremate que eu vou mostrar é o arremate flexível. Ele é bem elástico e super indicado se você tiver o ponto bem apertado. E o que deixa esse arremate flexível são laçadas que a gente faz antes de fazer o arremate. Aqui eu estou trabalhando uma amostra e meia, até para comparar um tipo de arremate com o outro. Se você fizer na barra 1 por 1, você vai fazer as laçadas também e vai acompanhar os pontos. Faço meu primeiro ponto, faço uma laçada e faço o meu segundo ponto.
Agora, eu vou passar a laçada e o ponto por cima desse último ponto que eu fiz. E eu passo um de cada vez, porque eu acho mais fácil, mas você pode passar os dois ao mesmo tempo. Faço outra laçada e faço o meu ponto. Passo a laçada. E passo o ponto por cima do último ponto. Faço outra laçada e faço um ponto. Passo a laçada por cima do ponto e passo o ponto. Faço uma laçada e faço um ponto. Passo a laçada. E passo o ponto. E da mesma forma que o outro arremate, você vai fazendo levinho, não vai apertando, tenta não apertar. Se você vai fazendo uma barra 1 por 1, a tua laçada no ponto tricô é na frente da agulha, vai ser assim. Como estou fazendo somente no ponto meio, a minha laçada vem lá de trás. Faço a laçadinha, faço ponto, passo a laçada e passo ponto. Cheguei no meu último pontinho, passo por cima a laçada e o ponto. Da mesma forma, puxo meu fio. Para depois fazer o arremate no avesso do trabalho. E esse sim, ele fica muito flexível. Ó. E agora eu vou mostrar mais um tipo de arremate elástico. Esse aqui não é tão comum, mas é bem fácil de fazer e dá um efeito bem bonito e bem elástico na peça. Estou fazendo uma amostra parecida com as outras para depois a gente comparar. Esse aqui a gente vai fazer o primeiro ponto. Devolvo esse pontinho para agulha e agora eu vou entrar no segundo ponto, passo por esse pontinho que eu coloquei de volta para agulha, eu entro no segundo ponto e vou fazer um ponto meia
com esse segundo pontinho. E derrubo da agulha. Volto meu ponto pra agulha. E agora eu vou cruzar. Eu vou passar por dentro do outro ponto, do próximo ponto, ó. E vou fazer um ponto meia. Eu cruzei o ponto e faço um ponto meia. Volto esse ponto pra agulha. Passo dentro do próximo ponto. E faço meu ponto. Derrubo da agulha. Volto meu ponto. Passo por dentro do próximo ponto. Faço esse pontinho. E derrubo da agulha. Volto. Passo por dentro do ponto do próximo e faço ponto meia só nesse ponto, só nesse próximo, ó. E derrubo da agulha. Então, eu sempre vou voltar o último ponto pra agulha e vou buscar o próximo ponto pra fazer. Eu entro no próximo ponto e faço ponto, trabalho esse ponto. Tiro da agulha, dou uma ajeitadinha e devolvo. Entro no ponto e vou lá no próximo ponto, ó, assim. Passo por ele e trabalho o ponto. Derrubo da agulha. Volto pra agulha o ponto que eu arrematei. Passo por esse ponto e vou no ponto seguinte. No ponto seguinte, pela frente do ponto, eu introduzo a minha agulha. Aí, eu cruzei o ponto e vou trabalhar esse pontinho que eu cruzei. E vou repetir o processo até o final.
Cheguei no último pontinho. Que é a mesma coisa. Corto meu fio, deixo um pouquinho a mais para fazer o acabamento. E esse aqui também é um arremate bem flexível, porém ele é mais sucinto que o segundo que eu fiz. Só vou ajeitar as minhas amostras e eu venho mostrar para vocês a diferença de cada uma. Aqui só dei uma blocadinha para poder mostrar. Esse foi o primeiro que eu fiz. Olha como ficou o acabamento. Não é muito flexível, mas feito de uma maneira leve, ele vai ficar pelo menos acompanhando o trabalho. Esse foi o segundo que eu fiz, que é o arremate com laçadas. Ele é o elástico e olha só, realmente esse fica bem elástico. E o efeito no acabamento fica desse jeito. E o último que eu fiz, que também é um arremate elástico, e ele fica elástico, não tão elástico quanto ao de laçadas, mas ele fica mais elástico que o tradicional, que o normal. E eu acho o acabamento desse aqui mais bonito que o do super elástico. Esse fica bem evidente devido às laçadas. E lembrando que aqui no canal já tem vídeos de acabamentos mais elaborados. Eu tenho o arremate tubular ou italiano e também tenho o arremate em I-cord. Vale a pena conferir. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessas opções. E eu quero saber, me conta aqui nos comentários qual dessas que você mais usa. E se você já conhecia essas 3 formas e as demais que já tem aqui no meu canal. Me conta aqui que eu quero saber. E antes de encerrar o vídeo, aquele pedido de sempre. Se você gostou desse vídeo, se foi um conteúdo de valor, não esqueça de deixar o teu like e compartilhar em grupos com pessoas que também gostam de caprichar nos acabamentos. E agradeço de coração a todos que ficaram até esse momento comigo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.